Acho que isso está muito relacionado à liderança da igreja. A igreja, ela, ela é um corpo, obviamente, e todos os membros desse corpo têm a sua relevância, a sua importância no reino de Deus, mas dentro da igreja também há hierarquia, também há a necessidade de honra e de respeito a todas as estruturas e todas as responsabilidades e cargos e funções. E é claro que nesse processo alguns carregam uma responsabilidade maior, que é servir a Deus andando na direção que Deus quer que a sua igreja ande. E estes que estão mais à frente precisam, né, mostrar ao rebanho, mostrar ao povo de Deus o caminho para onde a igreja deve andar, segundo a vontade de Deus para aquela igreja, para aquela congregação. E nesse processo, eu diria que lideranças e pastores têm a responsabilidade de perceber esse contexto, perceber esse cenário sobre o qual nós falamos, para que essa visão e essa percepção sobre estes desafios, e os desafios aqui mais particularmente o multiculturalismo e também esse processo migratório, seja visto com bons olhos pela congregação, pela igreja. Então, nós não podemos esperar que naturalmente toda uma congregação veja isso da maneira correta, mas devemos esperar que as lideranças tenham uma percepção correta disso, busquem discernimento de Deus sobre esse contexto e possam transmitir isso para a sua congregação, né, e para a sua comunidade, para a membresia, para aqueles que lá estão. E, a meu ver, quando isso começa a ser feito, as pessoas entendem que isso faz parte, como tu disseste, né, de um plano, um propósito de Deus, não é apenas uma situação do acaso, apenas um fluxo natural, migratório, etc., mas tem um mover, um plano, um propósito eterno de Deus por trás disso, levando o evangelho a pessoas que migraram e que talvez não tivessem compromisso na sua terra natal e passam a ter compromisso na terra onde agora vivem, mas também, não só elas, obviamente, também levando o evangelho a outros, sejam migrantes, seja comunidade local, cidadãos nacionais que vão se convertendo através do testemunho da igreja. E nesse processo, né, a membresia da igreja precisa entender isso, né, precisa entender que o plano de Deus está em andamento, as coisas estão se movendo. Deus não muda, obviamente, nós sabemos isso nas Escrituras, mas ele se move. Deus é o mesmo, mas esse mesmo Deus que desde o início está presente na história e tem acompanhado o seu povo ao longo de toda a narrativa bíblica, ao longo de toda a história da humanidade, acompanha tudo o que se passa se movendo e fazendo com que os seus planos vão se concretizando ao longo dos vários eventos que a humanidade enfrenta. E nós, aqui na Europa, temos enfrentado um movimento, um fenômeno, né? Nos últimos 8, 9, 10 anos, esses fluxos migratórios cada vez mais intensos. Se Deus se move, se Ele está se movendo aqui onde nós estamos, esse mover de Deus é também para fazer com que o Evangelho chegue ao coração de mais pessoas, sejam elas cidadãos nacionais dos países na Europa, no nosso caso aqui em Portugal, sejam migrantes que começam ou passam a ouvir o Evangelho aqui onde nós estamos. O fato é que nós temos que estar preparados e preparar as nossas congregações para isso, né? Chamar a atenção das pessoas para que elas vejam esse mover de Deus e encontrem aqui uma oportunidade. Nós já comentamos, já falamos sobre isso outra vez aqui, este momento não é um momento de defesa da sua cultura, não é um momento de embate de ideias, embates antropológicos, embates culturais, sobre qual é melhor, qual tem certos elementos que agradam, desagradam mais a igreja, a Deus, as escrituras, as interações ou relacionamentos sociais. Não é esse o ponto. O ponto é que nós temos que nos despojar da nossa natureza humana e entender um propósito eterno. E agradecer a Deus que nós temos tido a oportunidade de fazer parte desse propósito. Estamos aonde estamos, vivendo muitos desafios, como o Emanuel comentou, né, e eu também tenho essa mesma impressão que ele,
apesar de haver aqui uma certa facilidade, uma certa fluidez na comunicação por conta da proximidade do idioma, no nosso caso, né, nós aqui com Portugal, o fato é que há muitos outros desafios que são muito maiores do que em outros países da Europa. Mas nós não podemos ficar presos nisso, né? Nós temos que olhar com gratidão e com esperança e também com expectativa em relação àquilo que Deus está fazendo e fará ainda, sabendo que esse processo todo está nas mãos dele. E nós, graças a Deus, eu vejo isso com muita alegria, né? Recebi dele a oportunidade de estar presente nesse trabalho, nessa obra que ele está fazendo. Então, acho que a melhor forma de nós minimizarmos esses desafios, como tu colocaste, é a liderança da igreja ter essa percepção e levar, partilhar ação, chamando, né, vivamente a sua membresia para participar dessa obra e entender o que Deus está fazendo nesse momento.